Eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor e queria te convidar a abrir o Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ler somente um versículo. Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo somente o 18. Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo somente, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Vamos todos juntos? Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Amém? Irmãos, é um versículo muito pequeno, mas quando eu comecei o meu curso bíblico, o meu discipulado, nós entramos num estudo onde nós aprendemos ali naquela noite, que eu me lembro muito bem, acerca de órfãos e das viúvas, aonde o nosso Deus, Ele zela por esses dois tipos de pessoas. E hoje nós vamos aprender, nós vamos dar a atenção ao Espírito Santo de Deus acerca desse texto de João 14, 18, que é um texto muito profundo. No livro de Tiago, ele vai citar acerca de órfãos e o cuidado da igreja para com os órfãos e com as viúvas. Mas esse órfão que Tiago diz em sua carta, ele está falando da criança, do adolescente. Ele está falando ali no sentido original, no significado, no dicionário Aurélio, nós vamos ver que órfão é uma pessoa que perdeu o pai, ou por morte, ou por abandono. Essa pessoa, ela não tem mais o pai, ela não tem a mãe, ela não tem a paternidade com ela. Essa pessoa, ela é uma pessoa órfã, ela é uma criança, né, ou um adolescente órfão. Mas se nós formos observar no capítulo de número 14 de João, e o primeiro versículo que nós vamos observar aqui nas Escrituras, Jesus, ele sobe para o monte e ele cuida de confortar os seus discípulos. O capítulo de número 14, nós vamos ler todos os versículos, nós vamos observar que Jesus, ele queria simplesmente confortar os seus discípulos. E esse capítulo de número 14, ele é recheado de promessas. Jesus, ele começa a fazer várias promessas para os seus discípulos. E uma das promessas que nós vamos meditar nessa noite é a promessa de que ele teria que ir para que o Espírito Santo viesse sobre a igreja. E uma das outras promessas, a Bíblia registra aqui a partir do versículo de número 3 e 4, aonde um dos discípulos pergunta para ele: Senhor, mas como nós iremos? Porque nós não sabemos aonde é o caminho e para onde o Senhor vai. E Jesus vai e responde, para Tomé, agora eu me lembrei: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus começa, então, nesse capítulo de número 14, palavras de Jesus. Filipe também indaga uma pergunta para o Cristo, e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E diz Jesus a Filipe: Filipe, estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim vê o Pai, eu sou o Pai. E Jesus então começa, aí no capítulo número 14, do 1 até os últimos versículos, a confortar a sua igreja. E esses dias eu estava meditando nesse texto, e eu precisava, o pastor até pregou esses dias aqui, eu precisava muito de uma palavra de conforto. E ao meditar nesse texto que nós estamos meditando nessa noite, nós vamos observar o cuidado de Deus
para com os seus discípulos e para com a sua igreja. Em alguns momentos, igreja, da nossa vida, talvez seja o momento de algumas pessoas aqui, ou talvez não seja, mas creio eu que todos nós passamos por esses momentos. Há um momento que nós precisamos do cuidado de Deus. Há alguns momentos na nossa vida que a luta é tão grande que nós precisamos de Deus bem pertinho de nós. E verdade é que o nosso Deus nunca deixou o seu povo sozinho. O Senhor, Ele nunca abandonou o seu povo. Se nós formos ler em Gênesis 3, nós vamos ver a queda do homem. A Bíblia diz que no virar da tarde, Deus visitava Adão e Eva. Deus tinha um relacionamento com o seu povo. Mas por causa do pecado e por causa da queda, Wagner, a partir disso, diz a Bíblia que houve-se então separação entre Deus e o homem. E nesse dia, por causa da queda do homem, aconteceu uma coisa muito ruim na vida espiritual. Outrora, aquele relacionamento que Adão e Eva tinham, outra hora, eles já não tinham mais. E a partir disso, então, o povo de Deus, a nação, a raça, o homem, pereceu, sofreu, viveu uma vida sofrida, porque não tinha um relacionamento com o Senhor. Mas o nosso Deus, onde o salmista diz que a misericórdia dele dura para sempre, e é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, o Senhor então começa a mostrar para o seu povo que Ele cuida do seu povo. O Senhor então começa em Gênesis já uma aliança com Noé. O Senhor, depois de Noé, começa, irmão Emerson, uma aliança com Abraão. O Senhor, depois de Abraão, começa a falar com o povo através de profetas. Começa a se revelar pelos sacerdotes nos cultos, nos sacrifícios. Porque o nosso Deus, independentemente do pecado do Éden, Ele nunca nos abandonou. Hoje eu vim aqui, irmãos, com uma palavra simples nessa noite. A igreja não está sozinha. O Espírito Santo de Deus está conduzindo a igreja. O Espírito Santo de Deus te assiste e está conduzindo a sua vida. Irmãos, o livro de João 14, 18, o texto que nós lemos, se nós formos observarmos a dimensão desse texto, Jesus está consolando eles, Jesus está ensinando, mostrando para eles que Ele iria se entregar, que esse momento do ministério, por um momento, iria se acabar. Mas Jesus estava confortando, ensinando através da palavra, ensinando através das profecias e pelas suas próprias palavras, que quando ele se entregasse, ele seria morto, ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele viria por cerca de 40 dias, seria assunto ao céu e depois o Espírito Santo em Pentecostes ficaria com a igreja para todo sempre. Jesus conforta os discípulos. Há alguns momentos na nossa vida, irmão, que a luta é tão grande que parece que não tem ninguém mais à nossa volta. Há lutas na vida nossa espiritual, principalmente sentimental, os jovens, os adolescentes que estão aqui. Não que as outras pessoas também não passem por problemas sentimentais. Há algum momento da nossa vida que parece que Deus não está agindo. Parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus não está trabalhando em favor das nossas vidas, parece. Às vezes o medo toma conta da nossa vida, às vezes o desespero faz com que nós não acreditemos de que Deus está ao nosso lado. E aí começa, irmãos, outra coisa que eu quero meditar com a igreja, o desespero, a ansiedade. Olha o primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O Senhor confortando os discípulos: não se preocupem, não se desesperem, fiquem confiantes de que a minha promessa irá se cumprir. A promessa, irmãos, de Deus para a nossa vida é essa, quando nós estamos passando por problemas difíceis. É isso que eu quero trazer para os irmãos da parte de Deus, é que nós temos que confiar em Deus. Nós não podemos, irmãos, na hora do desespero, agir de maneira errada.
Irmãos, quando nós estamos passando por dificuldade, seja qual for a sua, quando nós estamos enfrentando uma adversidade, o maior erro nosso é agir espontaneamente, é agir sem consultar a Deus, sem falar: Deus, o que eu faço agora? Deus, qual é a minha atitude? Irmãos, momento de deserto, deixa eu falar algo para vocês. Momento de deserto, momento de luta, é momento de acalmar o coração. Não é momento de agir no desespero, é momento de orar. O salmista, no Salmos número 37, ele vai relatar isso no verso 4 e 5. Deleite-te também no Senhor, Ele satisfará do desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. Irmãos, o nosso Deus é um Deus zeloso e cuida de nós. Irmãos, pode parecer que não, em algum momento da sua vida pode parecer que não, mas hoje eu vim falar que sim, Deus está cuidando de nós. Eu não sei vocês, irmãos, mas nesse momento de pandemia, que nós já vamos para 1 ano, para as pessoas que ainda em algum momento manquejam na fé, com tantas violências, com tantas mortes, com tantos problemas que têm acontecido, financeiramente falando, psicologicamente falando, a saúde, tudo, envolve tudo. Nesse momento, irmão, que nós estamos enfrentando, de pandemia, é um momento que algumas pessoas começam a questionar: Senhor, onde está o Senhor? Por que essas coisas estão acontecendo? Parece que o Senhor não está mais com o povo. São algumas perguntas, algumas questões que são levantadas, irmãos. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui nessa igreja, irmãos, é ser sincero com Deus. O evangelista Hermes sempre diz aqui, irmão, sinceridade com Deus é tudo. Você sabe por quê? O nosso Deus conhece o nosso coração. Não adianta você orar uma coisa e o seu coração ter outra. Deus conhece o meu coração, o seu coração. Deus conhece o coração da igreja. E muitas das vezes nós caímos nos perguntando: Deus, aonde está o Senhor? Que dia que essa pandemia vai acabar? Que dia que isso tudo vai passar? Que dia eu vou poder abraçar o próximo, abraçar o meu irmão, abraçar a minha família? Que dia, Senhor? Algumas perguntas fazemos para o Senhor. E aí parece que dentro desse momento de pandemia, não sei você, mas algumas pessoas, eu percebo que sim, parece que Deus parou. Parece que está tudo parado. Parece que já não acontece mais nada. Parece que Deus não está agindo. Parece. Parece que Deus não está realizando sonhos. Parece. Parece que o Covid não vai mais passar. Parece. Mas algo, irmãos, que eu creio na palavra de Deus. Deus não parou de trabalhar, Deus é com a vida da igreja, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está trabalhando em favor dos seus, porque Deus, Ele não abandona a sua igreja. Irmãos, Deus estava com Moisés, irmãos, quando libertou o povo do Egito. Deus estava com Josué. Deus estava com os profetas. Nos momentos mais difíceis, Salmos 23, Emerson abriu aqui hoje. Deus estava com Davi, irmãos. Quando Saul perseguia, Deus estava com Davi. Deus estava com Davi quando derrubou Golias. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Na visão de Ezequiel, o evangelista, o Senhor tomou a mão de Ezequiel e andou com ele no vale dos ossos secos, porque Deus estava no vale dos ossos secos com Ezequiel. Deus estava com Abraão quando ele ofereceu Isaac como sacrifício. Deus estava com Noé quando todos achavam que era doido. Deus estava com Noé. Irmãos, quando você achar que não, o nosso Deus está conosco. E aqui o Senhor Jesus, proferindo as suas próprias palavras: eu não vos deixarei órfãos. Sabe o que significa isso? No mundo físico da criança, do adolescente que eu falei, que o pai abandona, ou que o pai e a mãe morrem, a criança fica órfã. Entenderam essa parte? Agora vamos entender a parte espiritual, aonde o nosso Deus nunca nos abandona, aonde o nosso Deus não morre e vive eternamente. Isaías registra, irmãos,
Ainda que uma mãe esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu, Senhor, não esquecerei de vós. Porque o nosso Deus não esquece de nós. Eu passei, irmãos, como é sabido da igreja, os 14 dias da quarentena, acredito que algumas pessoas aqui também passaram. Irmãos, pelo menos eu, acredito que nem sofri tanto com a Covid, mas sofri com o relacionamento, de estar afastado das pessoas, de ficar 14 dias sem poder relacionar com o próximo, sem estar congregado, sem ir para a minha casa, ver os meus pais, ver a minha mãe, ver a minha esposa, ver minha sogra, ver minha família, 14 dias em casa. E esses 14 dias, literalmente, sozinho, com todas as orientações que eu teria que tomar, totalmente sozinho, da minha esposa, aleluias, sozinho do meu pai e da minha mãe, estava sozinho, literalmente, da igreja, mas não sozinho desse Deus que nós servimos, porque o nosso Deus é aquele, irmãos, que nos assiste de perto, o nosso Deus é aquele que cuida de nós, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui nesse texto, irmão, que nós estamos lendo, nós podemos observar 3 opções, mas somente uma é a verdadeira. A verdadeira é que esse texto aqui é uma profecia que iria se cumprir em Pentecostes. Jesus estava mostrando para os discípulos: vai para Jerusalém, que lá vocês serão revestidos de poder. A partir de lá vocês não mais ficarão sozinhos. E Israel, irmão, aqui, o povo que cria no Messias, o povo que cria nas promessas, nas escrituras, esse povo aqui, irmão Aderaldo, confiava em Deus. Esse povo aqui começou a entender que Cristo, de fato, era o Messias, o prometido, o anunciado por Isaías. Eles depositaram a confiança deles em Cristo. E aqui nesse texto, nós vamos observar em Atos também, um dos discípulos pergunta: Senhor, é agora? É agora, o reino do Senhor Israel é agora? E o Senhor responde para eles: não é agora. O tempo pertence ao Pai. Eles depositaram a confiança em um momento, acreditando que o Messias iria reinar ali, que ele iria executar a obra que há de ser revelada ainda ali. E por depositar a confiança em Cristo, na promessa de Deus, acreditando que era ali, quando Cristo foi entregue no Gólgota, muitos deles ficaram decepcionados. Muitos deles desacreditaram, achando que iria cumprir ali. E um dos exemplos que nós temos na palavra de Deus é os discípulos de Emaús, onde a Bíblia relata que depois de Jesus ter sido crucificado, entregue ali na cruz do Calvário, estavam voltando tristes. Voltavam tristes, pensando: botei a minha confiança, achando que esse era o Messias. Colocamos a nossa confiança acreditando que de fato o Messias iria reinar agora, mas não, nós somos enganados, não vai acontecer nada. Mas o Deus que desde o início eu estou pregando, que prometeu para a sua igreja não deixar ela órfã, esse Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, visitou os dois no caminho de Emaús, mostrando para eles: não foi em vão. A esperança suas não foi em vão. A Bíblia diz que por cerca de 40 dias, irmãos, depois de Cristo ressuscitado, ele apareceu. O apóstolo Paulo em Coríntios registra que para 500 pessoas ou mais, fora os discípulos, Maria Madalena e outras irmãs que correram até o túmulo, que por um momento talvez acreditasse que tudo tinha acabado ali no túmulo, e ao chegar ali, um varão estando ali, pergunta para eles: por que buscai entre os mortos o que vive? Jesus ressuscitou.
E aí eles voltaram correndo, aleluias. Jesus outra vez está no meio de nós. E Jesus aparece a Tomé, aparece à igreja. Jesus começa a revelar para eles que de fato o templo que ele tinha anunciado lá atrás, que seria derrubado e seria restaurado no terceiro dia, era a sua ressurreição. Porque o Espírito Santo, em Atos no capítulo de número 2, a promessa de Deus em João 14, 18, se cumpriu. E a Bíblia diz que estavam todos juntos orando. Primeiro dia, orando, aleluias. Segundo dia, orando. Terceiro dia, orando. Quarto dia, quem sabe a oração, Senhor, não vai vir, não vai aparecer, mas orando. Quinto dia, orando, até que chegou a linha mais confiável, nos estudos que nós analisamos, o 10º dia. Irmãos, 10 dias orando, sabe o que significa? Perseverança. Crente que quer vitória, irmão, persevera. Crente que quer ser batizado com o Espírito Santo, persevera. Crente que quer largar o pecado, persevera. Crente que quer o milagre, persevera, irmãos. E Deus, se Ele prometeu, Ele cumpre. E como um vento veemente e impetuoso, todos que estavam na casa orando, foram cheios do Espírito Santo. Não havia ali ninguém órfão, porque o nosso Pai, o Deus que me salvou e que te salvou, cumpriu mais uma vez a promessa e estava na vida da igreja. Esse Espírito que não deixou a igreja órfã, sabe com quem que ele estava logo isso? Pedro e João, um tempo chamado Formosa. Esse Deus que nós servimos através do Espírito Santo agora, o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o Ajudador, sabe com quem que ele estava? Com Pedro, quando a igreja orava e ele foi liberto. Sabe com quem esse Espírito Santo estava? Com Paulo e Silas, quando começaram a louvar ao Senhor, chegado a hora, à noite, tarde, eles orando, levando chicotadas, diz a Bíblia que eles resolveram o quê? Louvar. Sabe quem que apareceu para eles? O que prometeu que eles não ficariam órfãos, o Espírito Santo de Deus. Sabe quem apareceu para Paulo numa tempestade? O Espírito Santo de Deus. Enviou um anjo, mostrando para Paulo, Paulo, não preocupa não. Não preocupa, Paulo. Esse barco aí, ó, vai chegar só os destroços, mas a vida de todo mundo vai ser guardada. Porque eu, o Espírito Santo de Deus, não vos deixarei órfãos. Eu, o Espírito Santo, estarei convosco todos os dias. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ainda que você ache, Ele está conosco. E aí eu disse a primeira, que é a linha correta desse texto, e vou falar a segunda. Algumas pessoas interpretam errado, achando que é a volta de Cristo, que está registrada em 1 Tessalonicenses. Mas eu consigo compreender nesse texto que é para Pentecostes, que de fato nós, mais uma vez, a igreja estará com o Senhor. Porque diz em Tessalonicenses que o Senhor virá nas nuvens buscar você e buscar a igreja. Porque nós, irmãos, que somos a igreja de Jesus Cristo, nós não somos órfãos, nós temos um Pai que não nos abandona. Fique de pé. Aleluias. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, 14, irmãos, para você ir feliz. E não, para os que ficar feliz aqui para orar. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum
precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa igreja que não ficou órfã, que tem um Deus que cuida dela. Irmãos, Deus está cuidando de nós. Tudo que está acontecendo, nosso Deus está na direção. E você que entrou aqui hoje, você não está sozinho. O Espírito Santo, o Consolador, Ele é na minha vida, Ele é na sua vida.